Olá, começa agora mais uma edição do programa Falando em Justiça. O debate que leva até você conteúdo jurídico e opiniões diversas sobre temas relevantes para a nossa sociedade. Hoje a gente aborda a investigação criminal e a solicitação de dados no exterior. No estúdio, comigo, eu recebo hoje João Pedro Melo, que é integrante da Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Brasília, a Alumni. Muito obrigado pela sua presença, bem-vindo. Boa noite, Guilherme. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. E o tema de hoje, o mundo se transforma, a economia se transforma, novas tecnologias surgem e as formas de cometer crimes e de investigar esses crimes têm de se adaptar a esse novo mundo. E hoje nós vamos discutir como fazer investigação criminal no mundo contemporâneo e, em especial, como lidar com a realidade em que cada vez mais as pessoas se comunicam usando novas formas de tecnologia. E nossos convidados são o ministro aposentado do STF e ex-juiz da Corte Internacional de Justiça, Francisco Rezec, e também Vladimir Aras, procurador regional da República. Sejam bem-vindos ambos. Temos dois convidados de peso hoje, João Pedro. Muito obrigado aos dois pela presença. Bem, e vamos começar. A primeira pergunta, vamos dirigir ao doutor Vladimir Aras. A interceptação telefônica, doutor, é um dos meios tradicionais de investigação. Com o desenvolvimento da internet, desapareceram as barreiras físicas para a prestação de muitos serviços. Hoje, a maioria dos brasileiros se comunica justamente usando aplicativos de empresas estrangeiras que funcionam via internet. É possível, eu pergunto, é possível essas comunicações ou acessar o seu conteúdo no curso de uma investigação criminal? Que dificuldade essas novas tecnologias apresentam para as investigações? Muito bem, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Gostaria de fazer uma saudação especial ao professor Rezec. Tive a honra de ser aluno dele no doutorado, para mim foi um enorme crescimento acadêmico ter essa oportunidade incrível. E para responder a pergunta sobre investigações tecnológicas, é importante que nós reflitamos um pouco sobre a questão da jurisdição. A jurisdição é um tema bastante controvertido no que diz respeito à cibercriminalidade. E este talvez seja um dos principais problemas da investigação de cibercrimes. Mas, antes disso, nós temos também dificuldades no que diz respeito à determinação da autoria. A determinação da autoria de delitos informáticos é um problema particular, dado que é muito comum os atacantes, os usuários de internet que cometem esse tipo de delito se esconderem atrás do anonimato ou usarem perfis falsos para a prática de delitos. Então, o trabalho da polícia e do Ministério Público é muito focado na identificação da autoria, que é uma tarefa muito complicada, justamente porque a tecnologia ajuda o criminoso a se esconder, a se ocultar. O segundo aspecto é, como eu dizia, o aspecto da jurisdição, porque muitos desses delitos são praticados transnacionalmente e as dificuldades da cooperação internacional são muito presentes, especialmente porque o Brasil ainda não é parte da Convenção de Budapeste, que é justamente voltada para facilitar esse tipo de persecução criminal transnacional. Eu gostaria de ouvir o doutor Francisco Rezec sobre o mesmo tema. Quais as dificuldades para se conseguir usar essas tecnologias durante uma investigação? Veja, o interesse da investigação criminal é o interesse público relevante e nunca deveria ser negligenciado. A questão é saber hoje, no Brasil, se certos métodos que vêm sendo usados por determinados magistrados brasileiros, se eles condizem com essa questão que o doutor Vladimir Aras suscitou desde o começo, a da divisão das jurisdições, a questão da determinação internacional da jurisdição. Se essas práticas condizem, além do mais, com aquilo que o próprio Marco Civil da Internet no Brasil, a lei de 2014,
definiu como a natureza internacional da rede, o caráter internacional da rede. Bom, o que acontece, ficou muito claro isso na audiência pública que o relator da ação direta de constitucionalidade número 51, ministro Gilmar Mendes, organizou no mês de fevereiro desse ano. Pouco antes do surto da crise de saúde, tivemos uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal em que todos os pontos de vista vieram à mesa. Estava lá, entre outras personalidades, o doutor Sérgio Moro, como ministro da Justiça na época, falou o Ministério Público Federal, falaram várias entidades, e deu para ver que havia ali um misto de posições relacionadas com o interesse público na investigação criminal e com o interesse também público no sigilo, na preservação do sigilo, da intimidade dos dados. E havia também interesses empresariais absolutamente desvelados, não se escondia nada naquele cenário. E o que ficou claro é o seguinte: existem dados armazenados no exterior, nomeadamente em alguns pontos dos Estados Unidos da América, eventualmente fora daí, mas destacadamente dos Estados Unidos da América, país matriz de vários sistemas informáticos. O fato é que alguns juízes determinaram ao Facebook Brasil, que é uma empresa brasileira, que fornecesse dados no interesse da investigação criminal, no legítimo interesse da investigação criminal, dados dos quais uma parte não está armazenada no Brasil e sim em território estrangeiro. E a empresa ficou, ela e outras empresas do gênero, ficaram impossibilitadas de atender por inteiro essas ordens judiciais, visto que não dispunham efetivamente desses dados. Ao que alguém perguntaria, mas por que a empresa, enfim, congênere, associada, amiga, lá dos Estados Unidos da América, não fornece, então, esses dados? E a resposta é singelíssima, porque a empresa norte-americana não tem como fornecê-los, já que lá existem normas muito semelhantes ao artigo 181 da Constituição do Brasil, e que proíbem que qualquer elemento do setor público ou privado atenda ao pedido, à solicitação de uma jurisdição estrangeira, a não ser pelos caminhos normais da carta rogatória ou dos tratados que tornam mais ágil esse sistema de troca de informações. Então, o que acontece nesse momento é uma situação extremamente difícil, pungente, sem saída para muitos dos atores, e situação que só será realmente resolvida quando o Supremo Tribunal Federal puder pôr na sua mesa, superlotada de coisas hoje em dia, essa ação direta de constitucionalidade número 51. E aí o Supremo dirá definitivamente o que é possível fazer, quais são as normas que devem orientar isso tudo, e várias erronias em primeira e segunda instância e mesmo no Superior Tribunal de Justiça serão possivelmente consertadas. João Pedro, tem uma próxima pergunta? Boa noite, ministro Rezec. A minha próxima pergunta, na verdade, ela já foi em parte abarcada pela resposta que o senhor acabou de nos dar, mas eu vou fazê-lo mesmo assim, para que o senhor tenha oportunidade para que nós tenhamos oportunidade de ouvir o senhor falar um pouco mais sobre isso. Muitas vezes, essas empresas estrangeiras que armazenam comunicações entre pessoas no Brasil também têm uma subsidiária em território nacional. É possível impor a essa empresa brasileira subsidiária algum tipo de multa, alguma medida coercitiva para que elas colaborem com as investigações criminais fornecendo dados? Veja, João Pedro, não são algumas. Todas aquelas que têm dados aqui recolhidos, armazenados lá fora, têm sim empresas associadas aqui. E a postura de vários juízes foi essa. Vá lá que os dados não estão ao alcance da mão da empresa brasileira, mas ela pode perfeitamente exigir
da empresa associada, da empresa co-irmã lá no território norte-americano, que mande esses dados no interesse da investigação criminal que se produz hoje no Brasil. Mas aí é que esbarramos no gravíssimo problema de que a empresa associada norte-americana não tem como fornecer esses dados por simplesmente ter recebido um apelo da sua co-irmã brasileira ou recebido notícia da ordem judicial, visto que lá, e não por qualquer extravagância do sistema norte-americano, mas por uma norma, abrangente, relacionada à transferência de dados, que é muito semelhante àquilo que no Brasil tem nível constitucional, artigo 181, a empresa norte-americana não pode fornecer esses dados dessa maneira informal. Ela precisa de que hoje o tratado bilateral Brasil-Estados Unidos seja seguido para que, por meio do tratado, se possa, atender ao interesse da jurisdição brasileira. Eu gostaria de ouvir o doutor Aras sobre isso. Cabe coerção, doutor Aras? Cabe multa, como disse o João Pedro? Como é que se deve agir? Como é que devem agir as autoridades nesse caso? Nós estamos diante de um tema que é bastante controvertido, um tema da efetividade da jurisdição local em face de um fenômeno transnacional. A internet, por si mesma, é um ambiente de integração que é transnacional. Então, a própria existência desse meio de comunicação e difusão do conhecimento leva a que nós tenhamos uma dificuldade inicial para estabelecer qual é a jurisdição que predomina, que prevalece no contexto das relações jurídicas em geral, mas especialmente aqui no que nos interessa, no contexto da luta contra a cibercriminalidade. E eu imagino que a solução passe não por soberanismo ou por decisões unilaterais de estados, quaisquer que sejam. É preciso que nós encontremos talvez, professor Rezec, uma lei uniforme para este enfrentamento dessa questão, uma vez que muitas vezes as empresas estrangeiras elas têm como alvo público local. E ao fazê-lo, ao procurar alcançar uma audiência local, se dirigir àquela audiência local no seu idioma, ao oferecer serviços naquele mesmo idioma e cobrarem também por serviços de marketing, propaganda e difusão de conteúdo na moeda local, elas acabam, pela ideia de voluntariedade, se submetendo à jurisdição local. E aí nós podemos lembrar do critério de targeting test, né? Que reflete justamente essa sujeição às jurisdições de um ou de outro país em função do direcionamento das atividades econômicas de uma empresa transnacional a uma determinada audiência no outro país. E esse critério, ele, me parece, tem sido abraçado mesmo nos Estados Unidos no Cloud Act, numa lei específica sobre acesso a provas digitais para a jurisdição norte-americana, para investigação de crimes pela polícia americana ou pelo Ministério Público dos Estados Unidos, ou o equivalente, e também no GDPR, no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, em outros documentos da União Europeia. E o mesmo critério, me parece, também surge no Marco Civil da Internet, o que nos faz pensar se esse critério acabará sendo o critério predominante na definição da jurisdição que deva determinar a realização de uma providência e ser atendida independentemente de um pedido de cooperação jurídica internacional. Esse é o grande problema, porque nós temos situações em que mesmo os provedores de internet, e aí nós podemos citar o Facebook, o Instagram, o Google como uma plataforma importante também nesse campo, eles atendem pedidos das autoridades locais diretamente em situações de emergência ou de urgência. Existem, inclusive, portais para acesso a essas informações por meio dos chamados Law Enforcement Agencies, né, dos órgãos de persecução criminal, como a polícia e o Ministério Público. Então, há margem para atuação transnacional direta das autoridades locais e há também uma margem para a discussão daquelas situações em que o provedor de serviços ou provedor de aplicações de internet não tem nenhuma relação com o país.
E nessas duas situações distintas, provedores que têm relação direta com o país e plataformas que não têm nenhuma relação direta com o país, evidentemente a jurisdição local deve prevalecer para umas e não para outros. Em relação àqueles que não têm nenhuma relação com a jurisdição brasileira, com o território brasileiro, com a audiência brasileira, evidentemente a cooperação internacional é essencial. Nos outros casos, como vem decidindo o STJ, a aplicação de multa deve prevalecer, tendo em vista que a jurisdição local ela deve ser atendida na medida em que a lei local estabelece os critérios para que a jurisdição do Brasil prevaleça sobre os outros compromissos que essa empresa tenha com o seu país de origem, lembrando que ao ter estabelecimento no Brasil, sucursal ou filial no Brasil, ele também se sujeita à jurisdição brasileira. A próxima pergunta, doutor Aras, é justamente sobre um caso a que o senhor se referiu, sobre quando a empresa eventualmente resolve colaborar, muitas vezes até sem necessidade de maiores medidas judiciais. A Google, por exemplo, colabora em algumas investigações no Brasil, em algumas situações. Nesse caso, qual é o limite? Quando é que se invade a privacidade de alguém e não se deve ir além? Qual é o limite? Essa questão é muito importante porque diz respeito à velha controvérsia entre a necessidade de eficiência da persecução criminal e proteção de direitos, ou seja, a convivência que deve existir, a coexistência que deve haver entre a tarefa do Estado, o dever do Estado de apurar crimes e proteger as vítimas e, do outro lado, o direito dos acusados, dos investigados e das pessoas em geral de não terem os seus direitos violados. E aí isso nos chama a discussão uma série de convenções internacionais de direitos humanos e também a legislação de proteção de dados. E nesse campo, cada vez mais, nós temos que procurar conciliar a atividade de persecução criminal com a proteção de dados, como já vem sendo feito há alguns anos na Europa, desde pelo menos a Convenção de 1981 do Conselho da Europa, que depois ganhou um parceiro com o Regulamento de 95 da União Europeia, e que em 2016 foi substituída pelo GDPR, que é uma legislação pan-europeia que tem que ser aplicada por todos os países da União. Isso também se apresenta agora como uma discussão importante no Brasil, na medida em que o acesso a essas informações, a esses dados, é muito relevante, muito importante, eu diria até crucial para o Ministério Público e a polícia elucidarem crimes e, com isso, protegerem direitos humanos. Por outro lado, há a necessidade de proteger os dados dos usuários em geral, dos serviços privados e mesmo dos cidadãos que entregam seus dados a uso para finalidades públicas pelo Estado. E esta observância desses requisitos de proteção de dados tem sido, de algum modo, negligenciado, e é importante que nós procuremos um equilíbrio entre esses dois universos, e esse equilíbrio muitas vezes só se alcança nos casos em que haja, e é importante frisar isso, em que haja reserva de jurisdição, reserva constitucional de jurisdição, é preciso que haja autorização judicial para o acesso a esses dados. Não havendo esta exigência constitucional, o acesso, especialmente a dados de menor relevância, como dados cadastrais, informações de subscrição de serviços, podem ser acessados diretamente pela polícia e pelo Ministério Público. Eu gostaria de ouvir o ministro Rezec sobre o mesmo assunto. Qual é o limite, ministro, na opinião do senhor? O doutor Vladimir Aras começou por dizer algo imperativo. O que nos falta é uma lei uniforme, ou seja, é uma convenção internacional que administre do modo mais imaculado possível essa proteção a diversos interesses. Vejam só, os bens jurídicos que tentamos todos proteger são os mesmos. Por um lado, a investigação criminal fluida, perfeita, absolutamente consistente com o interesse do Estado em exercer a sua autoridade em matéria penal. Por outro lado, a intimidade das pessoas, a privacidade, a proteção dos dados que hoje todos reconhecem como um bem jurídico de grande eminência. Agora, enquanto não dispomos disso,
enquanto tudo aquilo de que dispomos são alguns tratados bilaterais relativos à troca de informações no interesse da investigação penal, como lá entre Brasil e Estados Unidos da América. Enquanto essa situação de indefinição generalizada subsiste, o que pode ser feito? E, a meu ver, o que tem sido feito pela Justiça do Brasil é profundamente iníquo. Não se impõe multa de vulto a uma empresa por ela não fazer aquilo que ela não pode fazer. Não se impõe esse tipo de constrangimento a uma empresa estrangeira por ela obedecer fielmente às leis a que ela se subordina no espaço territorial da soberania a que ela pertence. Esse tipo de atitude, esse fustigamento de particulares, de empresas, por juízes brasileiros, me parece ser muito semelhante àquilo que aconteceria se um juiz no foro criminal, vendo fugir para o exterior o seu réu, em vez de ir ao Ministério da Justiça para que se formule aí o pedido de extradição, resolvesse não se interessar pela extradição e sim fustigar de algum modo, prender, quem sabe, membros da família do trânsfuga a fim de forçar a sua volta espontânea. Isso não é modo de proceder condizente com a ideia do Estado de Direito e com a ética que tem que orientar toda espécie de comportamento entre pessoas que estão aí, que se educaram para fazer valer a norma jurídica e o Estado de Direito. Ou seja, nessa situação provisória, em que não temos ainda a lei uniforme desejada pelo procurador Aras e por tantos outros brasileiros interessados em proteger a investigação criminal. É o meu caso também. Eu comecei como procurador da República e foi, de resto, a única carreira que eu escolhi, da qual eu fui atrás no primeiro concurso. Tudo mais foi resultado das acidentalidades da vida. A minha fidelidade às origens é um valor inestimável na minha vida, mas eu acho que o STJ e com ele o Tribunal de Justiça de São Paulo e magistrados outros em vários pontos do país têm errado brutalmente no que impõe esse tipo de constrangimento a uma empresa brasileira inocente de qualquer culpa. Ou seja, que não deixou de fornecer nada que estivesse ao seu alcance e não deixou também de pedir, quem sabe, à empresa co-irmã dos Estados Unidos da América que forneça dados, mas esbarrando aquela na impossibilidade de fornecer esse. Porque uma coisa, vejam bem, uma coisa é a aplicação da lei penal brasileira, da lei brasileira em geral, incluído o Marco Civil da Internet. Outra coisa é pretender fazer com que essa lei se imponha a uma autoridade judiciária estrangeira ou alguém situado fora dos limites da jurisdição brasileira. Vejam bem, quando dos trabalhos preparatórios do Marco Civil da Internet, havia sim, eu disse na audiência pública isto, enfim, aqueles juízes que sabem que a empresa brasileira não tem esses dados desejados pelo juízo ao alcance da mão. E sabe também que a empresa norte-americana não poderia fornecê-los sem violar a sua própria lei nacional. E, não obstante, procedem dessa maneira, impondo multas e constrangimentos outros à empresa brasileira, eles, na realidade, estão querendo que o Congresso Nacional altere a ordem jurídica e torne impossível no Brasil qualquer empresa ou instituição funcione sem que tenha ao alcance imediato, sem que possa colocar ao alcance imediato da autoridade brasileira todos os seus elementos e dados corpóreos e incorpóreos. Isso foi tentado pelo governo. O projeto inicial do Marco Civil da Internet continha um artigo 12 que dizia isso: os dados só podem ser armazenados aqui. Mais do que isso, o projetado artigo dizia, o governo poderá impor que todos os dados se armazenem em território brasileiro, para estarem então ao alcance da mão da autoridade brasileira. Mas essa regra sucumbiu no Congresso.
encontrou resistência no Congresso Nacional e o artigo 12 projetado pelo governo acabou não saindo do Marco Civil da internet. E não há nada no Marco Civil da internet ou em qualquer outro dispositivo de lei vigente no Brasil que diga que todos os dados têm que estar armazenados por aqui. Doutor Rezec, de modo que nós dependemos sim da cooperação internacional. Se hoje ela não é muito rápida, devemos fazer o possível para que uma lei uniforme, como disse o procurador Aras, venha e resolva esse problema em benefício de todos os bens jurídicos que queremos proteger. Doutor Rezec, o João Pedro tem uma nova pergunta, desta vez para o procurador Vladimir Aras, não é isso? Isso, professor Aras. Tanto o senhor quanto o ministro Rezec falaram da possibilidade de uma lei uniforme para facilitar a cooperação jurídica internacional. Como seria essa lei? De que modo ela facilitaria a investigação criminal no âmbito internacional? Os mecanismos de cooperação jurídica internacional que existem hoje, eles não são adequados para a investigação criminal nesse contexto de novas tecnologias? Obrigado pela pergunta, muito interessante, e nos permite lembrar que nós temos um tratado internacional que não resolve todos os problemas, mas é um bom começo, que é a Convenção de Budapeste. Convenção de Budapeste de 2001, Convenção do Conselho da Europa sobre Cibercriminalidade, que serve como o principal texto internacional, embora tenha nascido vinculado ao Conselho da Europa, hoje é um tratado que se universaliza e já tem mais de 65 Estados-partes, muitos dos quais Estados não europeus. No entanto, este texto é de 2001, antes, portanto, da era da computação na nuvem, cloud computing. Portanto, é um texto que está, de algum modo, datado e precisa de uma evolução, um aperfeiçoamento, e esse aperfeiçoamento vem sendo buscado no contexto tanto do Conselho da Europa quanto da União Europeia, por meio de um projeto chamado de projeto e-Evidence, que seria um projeto de provas digitais, para acesso direto a provas digitais, no contexto dos Estados-partes dessa convenção, diante de um novo protocolo, um protocolo facultativo, seria o segundo protocolo adicional e facultativo à Convenção de Budapeste, que poderia resolver essa questão da jurisdição, viabilizando o acesso transnacional às provas digitais mantidas nos provedores que funcionem nesses países, e hoje já são, como eu disse, mais de 60, e que devam ser úteis na persecução criminal em uma outra jurisdição. É muito mais fácil lidar com isso quando nós pensamos em espaços comunitários, como a própria União Europeia, ou quem sabe no futuro, quando a ideia de reconhecimento mútuo for mais presente no Mercosul. Mas, por hora, eu acho que o caminho mais promissor é justamente esse, embora também haja uma iniciativa no seio das Nações Unidas, para que se estabeleça uma convenção internacional sobre com essa finalidade, uma ideia que vem sendo capitaneada pela Federação Russa e que tem tido apoio de outros países, como a República Popular da China, etc. Mas é um caminho muito longo, o professor Rezec conhece bem, porque além de ter sido ministro do Supremo, foi também ministro das Relações Exteriores, conhece bem o processo negocial desse tipo de tratado, então demora realmente bastante tempo e é preciso que nós tenhamos soluções mais rápidas, tendo em vista que esses problemas do terrorismo, da apologia ao terrorismo na internet, dos abusos sexuais pela internet, dos graves crimes que acontecem no ciberespaço sejam enfrentados hoje com ferramentas mais eficientes. Bem, esse é um assunto muito rico, com certeza em algum momento nós vamos retomá-lo. Mas o nosso programa de hoje chega ao fim. Eu agradeço primeiro ao procurador Vladimir Aras, também ao ministro Francisco Rezec, pela gentileza por participar conosco do programa, e ainda ao João Pedro, da Associação de Ex-Alunos da Universidade de Brasília. Obrigado, João, obrigado a todos, obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora. E se você gostou do nosso programa, pode rever lá no canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Tchau, tchau, muito obrigado a todos.